Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, meu irmão, tudo certo? Tudo bom, graças a Deus, cara. E Que você? bom, que ótimo, graças a Deus. Quinquagésimo dia, é isso que se fala? É Eu não vou, depois, quinquagésimo. eu só sei até aqui, até o quinquagésimo nono, a sextuagésimo, né? Depois é Você vai me sexta... ajudando aí. Sextuagésimo? Depois é o sexagésimo, porque eu já sou Sexagésimo. sexagenário, então eu já sei. Então Eu tá não bom. sei como é que é 70. Então você me ajuda aí quando você faz a abertura, se der branco aqui, vai me corrigindo. Bom dia, pessoal. Galera que está chegando aí na live, mais um acordar e mais uma continuidade sobre uma das principais ferramentas para a gente entender o sentimento de gratidão, que é a presença, né? Marcão falou que esse assunto a gente consegue falar 2 horas, 2 dias, 2 semanas. Eu Vambora. acredito nele. Então, brincadeiras à parte, é nesse sentimento, é nessa gratidão que a gente inicia mais um dia de live, mais um dia do acordar e mais um dia de vida, né? Porque estamos vivos e já o primeiro exercício de ontem. Acordou? Respira. Você está vivo. Agradece a oportunidade, as oportunidades que vão surgir no dia de hoje. E Marcão, o que que você preparou para a gente? Você preparou alguma coisa? Porque a gente não Cara, combina nada aqui. A gente joga a não, bola pro outro e sai para correr para fazer o gol. hoje não. Hoje eu acordei, mas ainda é uma preguicinha, acabei dormindo um pouquinho mais. E assim, as coisas vão vindo, né, cara? E só ontem Certo. que você estava falando, tem muita coisa pra gente conversar, né? Você estava falando sobre a gente escolher prioridades, né? E, Uhum. cara, isso é fundamental. Tudo na vida, vamos dizer assim, né? É uma questão daquilo que a gente prioriza. Porque às vezes é comum estar conversando com algumas pessoas, e eu mesmo já falei muito isso, né? Quando não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Mas não é uma questão de eu não ter tempo. O tempo ele existe e é igual para todo mundo, certo? É uma questão do que eu priorizo, daquilo que eu preciso fazer, né, daquilo que eu tenho que fazer e daquilo que eu priorizo quando tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que eu preciso está resolvido. Então, o que acontece? Há um tempo atrás, eu estava fazendo um curso sobre gestão de tempo, né? Parte na Uhum. época de corporativo e tudo mais. E aí o pessoal estava explicando muito a questão, explicando muito, não, estava explicando como é que é uma metodologia que o pessoal usa, o Eisenhower, que você divide um gráfico em 4 quadrantes, então você coloca umas coisas que são emergências, tem que fazer de todo jeito, né, porque é uma função, não vou lembrar direito agora, de importância, né, e necessidade de fazer alguma coisa assim, a importância e alguma uma outra um outro quadrante, né? Não vou lembrar agora. Mas você divide, tem coisas que você tem que fazer agora, tem coisas que só você tem que fazer e você tem que fazer agora. Se você não fizer, vai dar um problema. Então isso está na parte mais importante do gráfico. Depois tem coisas que você precisa fazer, você tem que fazer, mas você pode deixar para fazer no momento seguinte. Tem coisas que você pode delegar para alguém, né, que você não precisa estar fazendo, e tem coisas que você pode planejar para fazer, porque não tem necessidade de fazer agora. Então, a partir do momento que nós colocamos isso em mente, né, falo, pô, tem coisa que eu tenho que fazer, não tem jeito, tem coisa que eu posso passar para alguém fazer, etc. Há uma visão um pouco diferente da questão de quanto tempo eu tenho para fazer as coisas. E mesmo assim, você viu ontem, né, a gente estava conversando, tem horas que a gente se perde, tem horas que você quer fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, para você poder tentar adiantar alguma coisa e não funciona, porque você só se atrapalha. Né? Então, aquilo que a Uhum. gente fala na teoria, a gente sabe na teoria e aplica, não é 100% do tempo que a gente está aplicando. Existem momentos que a gente não consegue aplicar ou a gente deixa de aplicar e aí a coisa realmente faz sentido. Você começa a ver que realmente faz todo sentido. Porque Uhum. ao invés de você ser produtivo, você começa a se enrolar, faz duas coisas ao mesmo tempo, três, as coisas não fluem, uma coisa dá errada, a outra fica tudo truncada. E aí você lembra e fala, pô,
calma, respira, né? Que até você mandou, respira. E assenta a poeira, né? E vamos fazer aquilo que é prioridade, aquilo que realmente eu tenho que fazer agora. Só que assim, o que eu percebo é que as coisas elas mudam o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, aquilo que é uma prioridade agora, pode ser que não seja daqui a 5 minutos. Pode ser que as coisas mudem, aconteça alguma coisa, aconteça algum fator que nós não controlamos e que as coisas mudem. E você tem que fazer outra coisa se torna prioridade. Então, não existe, né, vamos dizer assim, não tem como você engessar algumas coisas na vida, algumas atividades, alguns parâmetros. Agora, você começa a ter essa consciência, e eu percebo isso no meu dia a dia, né? Fazendo, errando, acertando, refazendo, acertando, errando, e aí vai, olha quem chega, bom dia, Laura. E aí, eu percebo isso no dia a dia, através desses erros e acertos, de que realmente, cara, as coisas, quanto mais presente você tá, né, no seu dia a dia, quanto mais consciente você tá daquilo que você está fazendo, melhor, né? Você realmente começa a ter essa noção de que, poxa, isso aqui eu posso fazer daqui a pouco, isso aqui eu tenho que fazer agora, porque surgiu de repente. Porque assim, nós temos uma necessidade muito grande de querer controlar tudo. Isso é normal, isso é natural. Todo ser humano quer controlar a situação, quer controlar os acontecimentos. E quando as coisas não saem como a gente quer, nós começamos a colocar um rótulo, né? Isso é ruim, isso aqui não está bom, porque não está como eu quero. Mas não é porque não está como eu quero que está bom ou que está ruim. Esse é um julgamento que eu faço, isso é uma concepção minha. E a partir do momento que eu entendo que isso está acontecendo e eu preciso atuar de alguma forma, eu estou consciente, estou com atenção plena naquilo, então eu começo a me movimentar com mais serenidade, com mais tranquilidade. Porque afinal de contas, cara, o que nós precisamos realmente é encontrar esse ponto em que haja um equilíbrio interno, né? Em que nós possamos estar equilibrados, nós possamos o tempo todo estar nos sentindo bem. Esse é o X da questão. Porque o mundo hoje tem muita coisa para a gente se preocupar, para a gente prestar atenção, muita informação, e isso acaba colocando a gente num estado de estresse crônico. Uhum. E quando eu estou no estado de estresse crônico, eu estou fazendo mal para o meu corpo. E se eu faço mal para o meu corpo, pelo que eu acredito, chega uma hora que o meu espírito começa a ter problema, porque meu espírito está habitando aquele corpo. Então, se ele não tem condição de ficar numa situação confortável, digamos assim, né, nesse corpo, porque esse corpo está adoecendo, esse corpo está tendo algum problema, e toda vez que eu tenho uma doença, tenho algum problema, alguma coisa, eu mudo a vibração, né, a frequência vibracional do meu corpo, isso afeta, consequentemente, a minha parte mental e a minha parte espiritual. Então eu começo a ter problemas, eu não consigo ficar em paz, não consigo ficar tranquilo, eu não consigo ficar mais confortável. E isso começa a se refletir em atitudes. Ontem eu estava vendo um vídeo de um senhor que eu conheci essa semana, chama Marcelo Rondon, é uma pessoa formidável, uma pessoa fora de série. E ele estava postando um vídeo de uma leitura que ele fez, que ele faz todo dia também a leitura dele, né? E ele mostrou até o livro, não lembro agora. E ele estava falando assim que o executivo acordou com uma torcicolo. Aí chegou no trabalho, deu uma bronca, respondeu mal, deu uma bronca no executivo dele. Que chegou em casa, deu uma bronca na mulher, discutiu com a mulher. Aí a mulher discutiu com o filho gritou com o cachorro fugiu e acabou mordendo uma pessoa. Essa pessoa foi numa farmácia e gritou com a farmacêutica porque ela deu a injeção nela e ela doeu. Depois ela gritou, depois a Efeito farmacêutica chegou em cascata aí. casa e gritou com o marido porque a janta não estava pronta. Aí o marido fez um carinho no braço dela e falou para não ter problema, já vou fazer a janta agora, a gente vai jantar juntos e tal. Então olha só, existe um ciclo que muitas vezes nós somos envolvidos e nós não percebemos e que tem um momento que a gente pode quebrar esse ciclo. Então, o fato de você estar presente também significa que você está atento a tudo aquilo que você está recebendo, né? E nem tudo aquilo que eu recebo eu preciso aceitar.
Nem tudo aquilo que me dão, eu pego e levo comigo. Eu posso deixar para a pessoa. Então, se a pessoa me traz uma ofensa, um grito, algo que não seja gentil, eu posso devolver para ela. Não tem necessidade de ficar com isso, né? Mas tudo isso você só consegue estando no momento presente, estando consciente, né? Respirando, prestando atenção, estabelecendo as prioridades, entendendo as coisas que precisam ser feitas, as mudanças que vão acontecendo na vida, e é justamente entrar no fluxo da vida, é justamente estar no eterno presente, como o Dr. Joe Dispenza fala, eu gosto muito, você está no eterno presente, né? Se eu fico tentando preocupar o futuro, me preocupar com o futuro, lembrando o passado, eu não estou no eterno presente. E aí as coisas se repetem, porque eu vou repetir aquele padrão. Então, se eu estou no eterno presente e eu me lanço para o futuro, me lanço para o desconhecido, entro no fluxo, cara, isso tudo tende a melhorar a nossa vida. Perfeito, meu irmão. E olha o presente. A gente, o dia 50, eu fazendo minha meditação, né? Meu devocional, a frase em destaque do devocional diz: a felicidade não cria gratidão, é a gratidão que gera felicidade. Isso. Então, às vezes, a gente troca o sentido das palavras porque não está sentindo, não está priorizando. Então, assim, você começou falando, né, do segundo passo de ontem, né, que a gente explicou sobre você acordou, você sabe que está vivo, você tem oportunidades para serem vividas. E o segundo passo, faça uma coisa de cada vez, organize isso, Exato. né? E aí, Marcão, o que que eu penso, cara? O que que me veio a reflexão com tudo que você trouxe riquíssimo? A gente entendendo os passos das coisas, das palavras, para transformar isso em sentimento, em presença. Então, se a gente fala que a presença é uma ferramenta da gratidão, então não tem a possibilidade de eu ser grato se eu não estiver presente. Não existe essa possibilidade. Então eu tenho que estar presente para entender o que está acontecendo e aí sim eu consigo sentir essa gratidão. E aí, Marcos, me veio à cabeça o contentamento. Paulo, em algumas cartas, não sei, não lembro se em Judas, também fala sobre contentamento, mas acho que é Paulo que fala muito, porque Paulo ele é um dos caras assim a ser estudado, porque o cara a, a carta que ele escreveu, que ele está mais feliz e mais alegre, ele estava dentro da cadeia, ele estava preso. E aí fala sobre o contentamento. Estejam contentos. E aí o que que eu pensei? Cara, se eu estou presente, eu tô com sentimento de gratidão, porque na presença é que a gente enxerga as coisas, é que organiza, é na presença que eu entendo realmente o que você quer me passar. Se eu Uhum. estiver aqui na live e pensando no trabalho, na Laura, no gato, cara, talvez vai passar muita coisa. E o nosso Com cérebro, ele certeza. não tem uma capacidade de pegar 100% as coisas, mas quanto mais presente eu fico, mais eu capto. Então vamos lá, presença, gratidão. Qual o próximo passo? Contentar-se. É o contentamento. E o que que é o contentamento? O contentamento é a gente, não é paralisar, mas um exemplo. Eu estou passando por uma dificuldade. A pessoa que não está contenta, né, no caso eu, se eu não estou contente com isso, essa minha dificuldade pode me paralisar e falar, é isso aí mesmo. E eu me acomodo ali naquilo. Não dou um passo à frente. Não sou grato por esse momento de dificuldade que estou passando, que faz parte deste processo de vida, de evolução, de crescimento. Uhum. Ao contrário, quando eu estou contento, mesmo como Paulo, dentro da cadeia, escrevendo a carta e contento com a situação, porque ele sabe que quem conduz a vida, quem planeja tudo, quem dirige tudo, está com ele, ele se torna contento com essa situação. E aí a coisa muda, porque eu estar contento é eu estar presente, é eu estar grato e é eu dar continuidade a esse dia que se inicia hoje.
Então, o que que se inicia hoje? Um presente. O futuro mora onde? Mora no presente. Você falou ontem na live, foi ontem, de ontem. Cara, o futuro, ele só está na nossa mente. É isso aí. Não tem como. Não tem como ele acontecer antes. Ele só acontece no momento certo. Então, o próximo segundo, o próximo minuto, as próximas horas, ainda é algo inexistível. É, Não existe. Só está na nossa mente, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, não sabe o que você está pensando, não sabe nada, velho. A gente não sabe nada. O que cabe a nós? Presença, gratidão e estar contento. Isso muda tudo, cara. Isso muda tudo dentro de nós, a energia muda. Ontem eu estava correndo e. Feliz, filha? Vai participar? Ai, meu Deus. Aí, que tem como não ser grato da vida ter uma com joia rara certeza. dessa aqui, né, filha? Né? E aí, cara, eu tava correndo e tem um aluno novo lá na assessoria que a esposa dele já tá há mais tempo e ele entrou agora. Uhum. E ele ficou um tempo sem treinar nada. E aí, a gente ontem fazendo exercício, né? E ele era meu par. Então, eu tava fazendo, era um circuito que a gente tava fazendo e ele tava fazendo exercício junto comigo. E ele começou a relembrar que ele fazia Muay Thai, que ele era magrinho, que jogou bola. E assim, foi fazendo exercício e falando, e eu aqui ouvindo, na presença. Olha como é importante a gente estar presente, porque eu estou trazendo um exemplo de uma pessoa que conecta com o que a gente está dizendo aqui. Ele, filha, o papai está conversando, tá bom? Vai lá pegar uma frutinha pro papai. Vai lá? Vai lá pegar uma frutinha pro papai. E aí, cara, ele falando ali e com uma alegria, o exercício que estava puxado começou a ficar tranquilo. A esposa dele observando falou assim: Caramba, amor, você tá com um condicionamento muito bom. Para quem não É, estava treinando, tá é, fazendo exercício, tá conversando. E no final, cara, ele falou um negócio que eu falei assim, que foi onde eu ancorei nele. Ele falou assim: Pô, meu irmão, que legal, velho, eu estar aqui do teu lado, lembrando de algo que eu fiz que me dava muito prazer. Parece que eu estou sentindo agora. Eu falei, não, não parece, você está sentindo agora. É a presença. é isso aí. O cérebro, ele não sabe que isso já passou, cara. Tu tá trazendo à tona o sentimento bom. Mas esse mesmo exemplo que você trouxe, se você não ressignificar ele, você pode trazer como um sentimento de falta. De tipo, caramba, eu fazia, não faço mais. Eu era, não sou mais. Não, você tá numa fase, você viveu uma fase que já é passado. E o que que eu faço com esse passado? Eu visito e falo, cara, eu já consegui fazer. Não é possível que eu não faça agora com mais sabedoria, com mais técnica, né? Então, esses encaixes que vão acontecendo na nossa vida, o trocar ideia, por são 50 dias que a gente está aqui, Marcos. E eu te agradeço muito por topar esse projeto, porque a É, cada dia a gente vai enriquecendo o que está dentro. Pô, a gente ficou uns dias sem se ver pessoalmente. é, Aí, daqui a pouco a gente se viu 2 dias direto. E é, uma alegria, um sorriso ao encontrar um ao outro. Olha que maluquice isso, é, cara. Teve uma das lives que eu falei, e se amanhã for o último dia do Marcos? é, Será que eu pensaria diferente com em certeza. aproveitar esse momento? Será que eu não terminaria a live? Cara, enfim, vamos aproveitar mais a vida, porque se só tem horas. É, Então, é mais ou menos isso que a gente tem que colocar em prática. O trabalho que eu vou executar hoje, amanhã já não vai ser o mesmo. O tempo é outro. O tempo meteorológico é outro. As pessoas já não são as mesmas. Nós nos transformamos todos os dias. E estar atento a esses detalhes, olhar para o espelho e tu ver marcas, cicatrizes da vida, né? Pô, quando a gente era novinho, rosto lisinho, não tinha pelo, não precisava ficar fazendo barba, né? Era diferente, aí você foi crescendo, tem gente que vai ficando careca, que nem eu, vai ficando com o cabelo branco, que nem o Marcos. São marcas da vida, mas a gente pode olhar para isso com presença, com significado e falar, cara, olha o quanto que eu já vivi, olha o quanto que eu tenho para agradecer,
Olha o quanto que eu tenho para somar na vida do outro. Então, esse é o nosso propósito aqui, Marcos. E a gente está muito alinhado nisso. Ô, filha, estão servidos? Ai, que beleza. Que delícia, tá muito docinho, né? Quem cortou essas frutas? A mamãe. Tá bom, obrigado, filha. Então, meu irmão, a gente tem muito que agradecer, cara. A gente tem muito que estar contentos com o que a vida nos proporciona, porque diferente disso, é só um sofrimento criado por nós. Porque pô, se Paulo, sendo perseguido, estando preso, conseguiu escrever cartas e palavras maravilhosas e incentivo, cara, quem é contigo não dorme. Quem é contigo cuidou de cada detalhe. Numa construção de um prédio, engenheiros que somos de formação, todo projeto a gente responde algumas perguntas, certo? Então, se eu vou construir um prédio, eu tenho que encontrar o terreno. Quando eu encontro o terreno, já me passaram que esse prédio ou é comercial ou é residencial. Aí eu Uhum. começo a ver quais vão ser as estruturas, o formato, o que que é mais acessível, a logística, aqui fica tal coisa. Olha quantos detalhes tem numa construção externa, física, que o tempo vai levar um dia. Tu imagina o engenheiro dos engenheiros, o arquiteto dos arquitetos, ao nos permitir viver essa vida? Será que não tem muito detalhe? O que que tem dentro de nós, as ligações, cada detalhezinho? Cara, nós somos uma obra preciosa, Com feita por certeza, Deus. Ele imaginou cada detalhe. Tudo que a gente quebra a cabeça para fazer, cara, ele fez com maestria. com Então, certeza. olha quanta coisa a gente tem para agradecer, cara. É muita coisa. E é Muito. nesse sentimento que eu sou grato por 50 dias aqui contigo, pela tua vida, pelas pessoas que vêm acompanhando a live há mais tempo. A Sandra, acho que é uma das mais assíduas, né? E eu Sim, sou muito aí. grato, porque enquanto tiver uma pessoa nos acompanhando, cara, isso enche o nosso coração de alegria, porque é sinal de que Deus está falando em nós e nós estamos sendo instrumentos para esse mundo tão maluco que a gente vive, que as pessoas não estão presentes, que as pessoas não estão sendo gratas. Contentamento, então, não sabem nem o que que é. E contentamentos, no latim, vem de contentos. É o ter já, mesmo que ainda não aconteceu, cara. É isso aí, A é gente isso aí. já tem. A gente já tem, cara. É só esperar fazendo acontecer. Não é o esperar que vai cair do céu, porque não vai, não acreditem nisso. Ah, no tempo certo vai cair, não vai cair do céu. Nada cai Não, no não céu a não penso. ser a chuva. E ela tem o tempo certo de cair. Você não fala chove, chove. Não é assim. Na nossa vida é igual. Então, é nesse climão que a gente encerra esse 50º dia. Quadragésimo, E 50. amanhã, com a vontade de Deus, com a nossa fé de que existirá um novo amanhã, estaremos aqui às 6 em 1, eu e o Marcos, eu e vocês, o Marcos e nós, e aí a gente Todo vem com mundo. mais algumas coisas que Deus colocar no nosso coração. É isso aí. Vamos tirar aquela nossa foto, Bora, Marcos? bora. E é isso, meu irmão. Muito bom, cara. Gratidão, ótimo dia. Cara, eu que agradeço aí todo o conhecimento que nós estamos trocando, né? E recebendo aí todos esses dias, cara. E realmente é um marco 50, não é para qualquer um não, cara. Né? E realmente é uma grande satisfação para a gente poder realmente poder trocar essas ideias, né? E de alguma forma isso poder ajudar as pessoas. Acho que esse é o fundamental. Acho que todo mundo está no momento em que precisa se ajudar, se É autoajudar, isso. entendeu? Já que você deixou isso e hoje é um dia especial, eu vou estender só um pouquinho para falar de um assunto que é importante. A nossa mente, ela alimenta hábitos, né? E tem muitas teorias de que hábito se constrói em 21 dias e é balela. Não É, vai nessa que 21 dias você não constrói hábito. Você começa a construir ele com 21 dias fazendo direto, é difícil você parar, mas ainda não construiu o hábito. Existe um estudo que foi feito em Harvard
que levou mais de 60 dias para o hábito ser instalado. Aquele drive do hábito ali onde o teu cérebro vai alimentar, demorou mais de 60 dias. Então a gente ainda não criou o hábito da live, mas a gente está chegando lá. Se Deus quiser. E você que está ouvindo, acompanhe a gente porque a gente vai passar de 60 dias. Vão existir muitos 60 dias. E você fazendo 60 dias, 65, 70 dias, 80, nesse sentimento de gratidão, você vai transformar, você vai inserir um hábito que é cara, o início de tudo, o início do teu dia, da tua vida vai mudar. A minha já está mudando. E já mudou tanto. E vai mudar cada vez mais, porque a gente está alimentando um hábito que, cara, tu sai da live, tu vai dirigir para ir pro teu trabalho ou para fazer qualquer outra coisa, alguém faz alguma coisa contigo, você não tem coragem de revidar, de. Não, cara, calma aí, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu A tô gente é ser aqui. humano, a gente não é perfeito, né? Mas a gente começa a refletir um pouquinho mais sobre as coisas. Né, filha? Não é isso? É Você é uma feliz? princesa, chegou uma princesa agora. Chegou uma princesa, ela foi especialmente para encerrar a live, ela foi pegar a coroa da Da princesa e princesa. coroar esse dia, né, filha? Legal. É da Malê, da sua amiga? Tu vai convidar ela para ir no restaurante? E o que que você vai comer lá? Um monte de coisa. Então tá bom, dá tchau pra galera. Fala tchau, galera. Dá É isso tchau. aí. Tchau. Até amanhã. Até Fala. amanhã, meu irmão. Até amanhã Tchau, lá. Marcão. Valeu, Tchau, pessoal. beijo. Até Beijo amanhã. para todos, ótima sexta. Tchau, tchau. Amém. Valeu. Tchau, tchau.